Olá, menino. Alô, menina. Tudo bom com você? Quanto tempo, né? Eu não sei se você lembra, mas eu sou o Rafael, seu professor de língua portuguesa. Essa é a minha cara. Você ouviu a minha voz em algumas videoaulas, em algumas audioaulas. A gente está junto aí desde o início do ano, junto, porém separado, nos últimos meses. E eu resolvi fazer esta videoaula com a minha cara para a gente poder trabalhar o primeiro conceito, a primeira parte, na verdade, da gramática normativa, que é a fonologia. Você já estudou desde semana passada os conceitos iniciais, os primeiros conceitos da fonologia, e terminou de estudar nesta semana, e eu resolvi fazer essa videoaula com essa revisão geral, porque este conteúdo é um conteúdo que você já viu durante o ensino fundamental. Entretanto, agora no ensino médio você vê de uma maneira mais aprofundada e você entende o porquê daqueles conceitos, né? A gramática normativa ela é dividida em várias partes, né? A primeira parte é a fonologia. A gente também vai ter a morfologia, a sintaxe, a semântica, bem? E a gente começa a estudar pela fonologia, que é o estudo dos sons, né, da fala humana. Fono, som, logia, estudo, então seria o estudo da fala, o estudo dos sons, na verdade, mas não de quaisquer sons, e sim os sons da fala. E por que a gente começa o estudo dessa variedade padrão do idioma, né, da gramática normativa, pelo estudo dos sons? Porque primeiro a gente aprende a falar, e depois a gente aprende a escrever, que é a representação da fala. Nós, enquanto indivíduos, e nós, enquanto espécie, enquanto humanidade, primeiro a gente aprende a falar, a gente aprendeu a falar enquanto sujeito e também enquanto espécie, e depois nós inventamos símbolos para representar esses sons da fala. Então, vários conceitos que nós às vezes aprendemos como puramente gramaticais, ou como se fosse arbitrário, como se aquilo fosse daquele jeito porque alguém escolheu que fosse assim. Na verdade, a explicação está na maneira como nós pronunciamos aqueles sons. Então, a gente primeiro estuda os sons, e a partir desses sons a gente vai construindo os outros conceitos da gramática normativa. Então, como você deve ter percebido, nós estudamos conceitos como vogal, semivogal, consoante, sílaba, separação silábica, coisa que você viu lá na pré-escola, nos primeiros anos do ensino fundamental. E tudo que você vai ver no ensino médio, você já viu no seu ensino fundamental. Só que agora você vai entender o porquê que aquilo acontece daquela forma. Então, você tem agora a oportunidade de aprender tudo sobre a gramática. Porque você vai estudar no primeiro, segundo e terceiro anos tudo aquilo que você viu de gramática normativa. Então, se você tinha alguma dúvida ou se você achou que nunca ia ter a possibilidade de aprender a gramática normativa, essa oportunidade começa hoje. Você começa hoje a aprender em profundidade a gramática normativa. Mas aí vai depender realmente do quanto que você se dedica a esse estudo, ok? Feita essa introdução, esse papo inicial, vamos a essa revisão geral do conteúdo da fonologia, que, como nós vimos já nas aulas anteriores, eu já falei nessa introdução dessa nossa videoaula, e está também neste primeiro slide. Fonologia é o estudo dos sons da fala humana, ok? Então a gente começa com o conceito de fonema. O fonema vai ser a menor unidade sonora da palavra. E aí,
eu escolhi fazer essa videoaula com a minha cara, porque é importante que vocês percebam a maneira como esses sons eles são produzidos. Porque o fonema é a menor unidade sonora de uma palavra. E a menor unidade sonora de uma palavra é realmente a menor unidade sonora de uma palavra. E aí eu estou chovendo no molhado, né? Eu estou falando exatamente a mesma coisa que está no slide. Só que vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, eu coloquei aqui essas seis palavras e nós temos, na palavra mala, nós temos 4 letras, né? M-A-L-A, ok? Isso são letras. Letras são representações gráficas. Letra tem a ver com escrita. Fonema tem a ver com som. Então, agora eu vou pronunciar a palavra mala separando em fonemas. Fonema é som. Então, quando eu falar em fonema, você vai pensar na maneira como o som é produzido e não na maneira como a palavra é escrita. Escrita é letra, fonema é som. Ó, o primeiro fonema de mala é esse que eu produzo unindo os meus 2 lábios. Ó, e não sai, certo? Ó, esse som, esse fonema, a gente chama que é um fonema bilabial. Por quê? Porque para eu produzir o som representado pela letra M, eu preciso unir os meus 2 lábios. Ó, e aí eu junto com ma. Ma. Só que eu tenho 2 fonemas. O fonema e o fonema a. Ma. Ma. E aí eu tenho que depois pegar a minha língua, colocar atrás do meu dente e deixar que o ar saia entre aqui o espaço, né, entre a língua e a boca, para eu produzir o fonema Esse é o fonema, é o som que eu produzo. E depois eu produzo mais uma vez o fonema A. Então eu tenho, que eu vou colocar um só para você perceber, ó. Representado pela letra M, mala. Aqui eu tenho, então, 4 fonemas para eu produzir a palavra mala. Se eu deixo de pronunciar um fonema, eu não tenho a palavra mala. Se eu deixo de produzir um desses sons, uma dessas menores unidades sonoras da palavra, eu não tenho a palavra mala. E aí, daí a gente já tira a segunda parte do conceito de fonema, que o fonema é capaz de diferenciar as palavras. Porque se eu mudo um fonema da palavra mala, e em vez do fonema A, eu produzo o fonema O, fica mola. Mola. Ó, eu só deixei de produzir o A para o O. Mola. Todos os outros 3 fonemas são iguais. A mesma coisa, gato, ó, gato, em vez do se eu coloco fica mato. Exatamente os mesmos fonemas, mudando apenas o primeiro, e eu tenho uma palavra totalmente diferente. E aí eu tenho mal e mar. Eu tenho também 3 letras e 3 fonemas. Só que isso é tão... A produção do fonema para diferenciação de uma palavra é algo tão sutil e que ocorre de uma maneira tão transformadora que, às vezes, apenas o que muda é a vibração ou não das cordas vocais. Então, por exemplo, eu posso pronunciar
o fonema representado pela letra F. Como é? Eu pego o meu lábio inferior, coloco a minha arcada dentária superior sobre o lábio inferior e sopro. E depois eu pego o fonema A, então fica Fá, Fá. Eu pego o fonema representado, nesse caso, pela letra C, mas também pode ser representado pelo dígrafo, né? QU, ou pela letra K, que é o fonema K. Então, vocês reparem, às vezes o mesmo fonema é representado por letras diferentes, né? Então, eu tenho o fonema K, eu tenho Fá, K, faca. Ó, agora reparem. Faca. Eu vou pronunciar exatamente igualzinho. A única diferença é que agora as minhas cordas vocais, elas vão vibrar. Ó, de vira faca, vaca, faca, vaca. Mudou apenas um ponto. A maneira como a sua boca, então, lábios, língua, dente, cordas ou pregas vocálicas, como todo esse aparelho vai estar configurado para produzir um fonema, um som, a gente chama isso de ponto de articulação. Então, ponto de articulação é como todo o seu aparelho fonador está posicionado para produzir aquele fonema. Então, é o ponto de articulação do som. É a maneira como o seu dente, lábio, língua estarão configurados, né, para a produção daquele som. E aí, eu falei aqui para você do aparelho fonador. Né? Se você lembra lá das aulas de biologia, a gente vai ter um conjunto de células forma um tecido, né? Um conjunto de tecidos forma um órgão, e um conjunto de órgãos forma um sistema ou um aparelho. Então, o sistema ou aparelho fonador é esse conjunto de órgãos, fonador, fono, de som. Então, é esse conjunto de órgãos responsável pela produção dos sons, né? Então, a gente vai ter lábio, dente, língua, úvula, que é essa gotinha, né, de carne que tem aqui no final da nossa garganta. Tem o palato, que é o céu da boca, o palato duro, que é essa primeira parte, o palato mole, que é a parte de trás, né, mais molinha do céu da boca. A gente vai ter esôfago, faringe, laringe, ou diafragma. A gente vai ter os pulmões, né, a própria caixa craniana, que é onde a gente joga o ar e ele vibra, né? A gente consegue fazer esse som aqui, que a gente joga o ar aqui para cima. Então, tudo isso permite com que nós nos comuniquemos oralmente, né? Então, nesse primeiro slide, a gente já traz esse primeiro conceito, que é realmente muito, muito, muito importante, que é o conceito de fonema. E eu me demorei nele porque muitas vezes a gente confunde fonema com letra, e fonema é som. Às vezes, como nós vamos ver nos outros slides, a gente vai ter uma mesma letra que representa fonemas diferentes, a gente vai ter um mesmo fonema representado por letras diferentes, a gente vai ter letra que não representa fonema nenhum, como é o caso do H no início de palavra. A gente vai ter uma letra que representa dois fonemas, a gente vai ter duas letras que representam um fonema só. Então, o ideal, no mundo ideal, nós teríamos um correspondente para cada letra, um fonema, mas isso não acontece. Né? Nem sempre uma letra representa um fonema só ou representa apenas um fonema. Bom, então, fonema é som, é a menor unidade sonora de uma palavra. Fonologia tem a ver com produção de som, é língua oral, é fala. Ok. Então aqui eu trago mais um exemplo, como por exemplo, mala, mola, mula.
mudou apenas um fonema, palavras totalmente diferentes. Gato, pato e mato. Mal, mar e mas. Continuando, a diferença entre fonema e letra, que fonema é som, como eu disse anteriormente, e a letra é um sinal gráfico, escrito, que representa o som. Para falar, nós usamos os fonemas. E para escrever, nós usamos as letras. Então, por exemplo, nós temos a palavra táxi, que tem 4 letras. Nós temos o T, o A, o X e o I. Táxi. Entretanto, nós temos 5 fonemas, 5 sons. Que aí eu coloquei como nós representaríamos com letras, mas fonema tem a ver com som. Então, quais são os sons? Os sons, não olhem agora para o slide, olhem para mim, aqui a boca, porque fonema é som. Quais são os sons que nós produzimos quando falamos a palavra táxi? Nós temos o fonema T, o ar não sai, né? Eu preciso de uma vogal para que o ar saia. Então, esse T, aí eu tenho A, ó, tá, tac, I, táxi. Se eu deixo de pronunciar uma, fica axi, ou I, se eu não deixo de pronunciar o primeiro fonema vocálico. Se eu deixo de pronunciar o K, fica tassi. Se eu deixo de pronunciar o S, fica taxi, ou tax, se eu deixo de pronunciar o último. Então, eu tenho que pronunciar todos os fonemas para que essa palavra exista, tá bom? O estudo da fonologia realmente é um estudo que, no começo, nos deixa muito admirados, né? E até realmente tirando sarro da cara do professor, porque ele parece um louco que está tendo um pequeno AVC quando está pronunciando as palavras. Mas, passado esse estranhamento inicial, realmente vocês vão perceber o quanto que é importante e interessante o estudo da fonologia. Então, eu espero que você já tenha dado pause no vídeo, rido da minha cara, tirado um print, feito um meme com alguma coisa, mas passado esse momento de graça e alegria, memes e piadas e humor no estudo, volte e preste bastante atenção, porque realmente confunde, né? Às vezes a gente acha que fonema e letra são correspondentes, e tá aí um exemplo, um táxi, de que nem sempre é. E aí um sistema que não é ideal, né? O ideal seria que cada fonema correspondesse a uma só letra e vice-versa, ou seja, que nós tivéssemos uma letra para representar um fonema, mas não é isso que acontece. Isso ocorre porque o nosso sistema ortográfico, ou seja, o nosso sistema da escrita, não é um sistema fonético. Não é fonético, mas ele está preso à origem das palavras. Então, orto, esse prefixo, né? Orto significa certo, né? Então, por isso que quando a gente vai colocar aparelho nos dentes, a gente vai no ortodontista, porque é aquele profissional responsável por deixar os dentes na posição correta. Então, orto significa certo. Gráfico é escrita. Então, sistema ortográfico é aquele sistema responsável pela maneira correta da escrita das palavras de um idioma. Não tem essa relação entre fonema e letra, porque o nosso sistema ortográfico não é um sistema ligado ao som. Não é um sistema fonético, não é. É um sistema relacionado à etimologia. Etimologia é essa área do estudo que vai pesquisar a origem das palavras, né? Então, as palavras elas são escritas desse jeito devido à sua origem e não à maneira como ela é pronunciada. Então, por exemplo, escreve-se exame com X em vez de exame com Z, porque o nome vem do latim exam, que era com X, entende? Então,
A palavra exame é escrita com X porque a sua origem vem de uma palavra do latim que era escrita com X. Perfeito? Devido, então, à etimologia, então, à origem da palavra, nós podemos observar que a mesma letra pode representar fonemas diferentes, como, por exemplo, a letra X, que em exame representa o fonema Z, em chale representa o fonema X, em próximo representa o fonema S, e em sexo representa os fonemas S. Então, uma mesma letra pode representar fonemas diferentes. Nós temos a letra C, que representa cola, que representa k em cola, e S em cera, né? Então, a mesma letra representa fonemas diferentes. E também, o mesmo fonema pode ser figurado por letras diferentes, como é o caso do fonema Z, Z, que é representado por S, pela letra S em casa, pela letra X em exílio e pela letra Z em cozinha. O fonema J, J, J pode ser representado por G, como em tigela, e por J, como em berinjela. Então, um mesmo fonema é figurado por letras diferentes, é representado na escrita por letras diferentes. Ok, agora a gente vai para o nosso segundo conceito, que é o conceito de dígrafo. E aí a gente vai fazer um estudo realmente da palavra para que fique claro de uma vez por todas o conceito de dígrafo. Di, né, vocês sabem que significa dois, né? Di é dois. Grafo é de grafia, de escrita. E a gente escreve o quê? Letra. Já falei isso para vocês. Letra a gente escreve. Então, dígrafo são duas, dígrafo, letras, duas letras. Então, um dígrafo é um conjunto de duas letras que representam um único fonema. Tá? Então, um fonema pode ser representado por um grupo de duas letras, dígrafo, dígrafo. Como, por exemplo, Machado, nós temos C, a letra C e a letra H, que representam um único fonema, o fonema X. Em mulher, nós temos as letras L e H, duas letras que representam o fonema G, 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 esse fonema. Nós temos as letras U e H, U e H não, perdão, N e H, em unha, que representa esse fonema nhe, nhe, nhe. É bem estranho, né? Porque a gente precisa de uma vogal para que realmente a sílaba aconteça. Já guardem essa informação. É necessário que exista uma vogal para que haja sílaba. Então, nós temos o N e o H, duas letras para representar o nhe, nhe. Nós temos duas letras S, que representam o fonema S em missa. E nós temos as duas letras R, dígrafo, duas letras R, que representam um único fonema, o fonema R, como em carro, né? Dígrafo, duas letras, um único fonema. Pausa para os comerciais. De volta, nós temos agora o terceiro conceito, que é o conceito de dífono. Di, dois, fono, som. Dífono. Dífono, dois sons, portanto, dois fonemas representados por uma única letra. Nesse caso, no caso do português, o dífono só vai ocorrer com a letra X em algumas palavras. Então, a letra X ela pode representar simultaneamente dois fonemas diferentes. E que fonemas são esses? Os fonemas K e S, representados por X
na escrita, como, por exemplo, em táxi, fixo, tórax, sexo, por exemplo, né? Esse é o dífono. Há letras que às vezes não representam fonemas, como é o caso, que funcionam apenas como notações lexicais, né? Como é o caso de campo, né? Que serve apenas para nasalizar a vogal, né? A vogal ali. Nesse caso a gente tem um dígrafo também, tá bom? Aqui em ré é o reg, né? Que nós escrevemos o U, mas ele não é sonoro, a gente não fala regue, a gente fala reg, né, o verbo regar, então o imperativo aí do verbo regar, e aí ele é utilizado, o U é utilizado apenas para que nós não pronunciemos rege, que é uma outra palavra, que é do verbo reger e não do verbo regar. Tá? Então aí a gente também tem um caso de dígrafo. Né? Dígrafo, duas letras representando um único fonema. Então nós temos a classificação dos fonemas, e aí realmente quando vocês veem isso, vocês pensam assim, meu Deus do céu, voltei para o primeiro ano do ensino fundamental. O professor está me falando que existem consoantes, existem vogais e existem semivogais. Mas, queridos e queridas, eu não estou falando da classificação das letras, eu estou falando da classificação dos fonemas. Os fonemas, os sons, eles são divididos em vogais, semivogais e consoantes. Até porque na escrita a gente não tem nada de semivogal. Semivogal é um conceito da fonologia. Mas consoante, vogal, tem também o seu. Nós utilizamos o mesmo nome para falar das letras, só que aqui a gente não está falando de letra. Quando a gente fala de consoante nos fonemas, a gente está falando da maneira como o som é produzido, da maneira como o som é articulado, tá? Então, vocês nunca se perguntaram, se tudo é letra, por que ocorre essa divisão entre vogal e consoante? Por que a gente existe A, E, I, O, U e depois B, C, D, F, G? Por quê? A gente aprende as letras, mas ninguém nunca disse pra gente por que elas são divididas em vogais e consoantes. É um conceito da fonologia. A vogal, o conceito de vogal é o fonema, um fonema vocálico, né? É um fonema que eu produzo sem que o ar encontre nenhum obstáculo para sair aqui na boca. Os fonemas vocálicos, os sons, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser vogais e semivogais, tá? E aí a gente vê a diferenciação entre os dois daqui a pouco. Mas, por enquanto, vamos ao conceito de vogal. Vogal é o fonema que eu produzo sem que o ar encontre nenhum obstáculo na boca. Presta atenção. Por isso que eu estou fazendo uma videoaula com a minha cara, justamente por esse motivo. Ó, A, E, I, O, U. Reparou? Não tem língua, não tem dente, não tem lábio, não tem nada que impeça a saída do ar. A única coisa que eu mudo é, às vezes, a posição da língua, que vem um pouquinho mais para frente, um pouquinho para trás, mas continua ali no assoalho da boca, né? Fica aqui embaixo. E o formato do lábio, que às vezes é muito aberto, às vezes é muito fechado, é um pouco mais fechado, né? Então a gente começa com mais aberto, que é o A, e termina com mais fechado, que é o U. A, E, I, O, U, né? Então é isso. E as consoantes, em contrapartida, é todo fonema que eu produzo e o ar encontra algum obstáculo na boca, seja lábio, como em B, O, P. O ar não sai, porque o lábio impede de sair. Às vezes são os dentes, como por exemplo em de sapo, às vezes é dente e lábio, como em de faca, às vezes é a língua, como em
de laranja, né? O R representado pela letra L, ó, né? Então, a consoante é todo fonema. Um fonema consonantal é um fonema que encontra algum obstáculo aqui na boca para ser produzido, tá bom? Ok? Ótimo. Dito isso, vamos para os fonemas vocálicos, que existem dois tipos, vogais e semivogais. Consoante é só consoante mesmo, não é aquilo mesmo. Agora, os fonemas vocálicos podem ser de dois tipos. As vogais são aqueles fonemas que eu produzo de maneira forte. E as semivogais, elas são mais fraquinhas. Por isso que são chamados de fonemas átonos. Né? Os fonemas átonos são de dois tipos, é o fonema I e o fonema U. Fonema, tá? Esse fonema I, na escrita, pode ser representado por E, pela letra E. E o fonema U pode ser representado tanto pela letra U quanto pela letra O e às vezes pela letra W, dependendo da palavra. Porque a gente está falando de som e não de letra. O fonema, as semivogais, elas são sempre produzidas de uma maneira mais fraquinha. E elas sempre estarão ligadas a uma vogal em uma sílaba. Não existe sílaba sem vogal. Vogal, fonema. Sempre que existir uma sílaba, eu vou ter uma vogal, ou seja, vou ter um fonema vocálico produzido de maneira forte. Agora, se eu tiver um outro fonema vocálico em uma mesma sílaba, como por exemplo nos ditongos e nos tritongos, né, nesses encontros vocálicos que a gente vai ver daqui a pouco, eu tenho uma vogal por sílaba e eu tenho apenas uma vogal. Todos os outros fonemas vocálicos que estiverem naquela sílaba serão semivogais. E aí eu tenho alguns exemplos aqui para vocês. Ó, vai, andei, ouro e água. Né? Vai é uma palavra monossílaba, tem uma sílaba só. Vai. Reparem, dos dois fonemas vocálicos A e I, o A é pronunciado com mais força. E eu já dou um spoiler para você. O A sempre vai ser vogal. Sempre. Porque ele é sempre pronunciado com muita força. Até porque eu mostrei aqui para vocês que as semivogais serão os fonemas I e U, né? I e U, representados por E, I, O, U e às vezes W, dependendo da palavra. Então, ó, vai, vai. Repara que o A é pronunciado com força e o I é pronunciado mais fraquinho. O I é uma semivogal. É um fonema vocálico produzido mais fraquinho. Andei. Andei. Eu tenho uma palavra de sílaba. Andei. Dei. Repare, em dei eu tenho uma vogal e uma semivogal. Um fonema vocálico que é pronunciado com força, que é o E. Ande, eu falo andei e não falo andei, andei. O que eu pronuncio com força é o E. Por isso ele é a vogal e o I é semivogal. Em ouro, ouro, eu tenho uma palavra de sílaba também. Ouro. Na primeira sílaba, ou. Repare, eu tenho o, que é a vogal, e o U, que é a semivogal, que é pronunciado com menos intensidade, né? É uma semivogal, então é esse fonema átono, esse fonema mais fraquinho. Então, ouro. E em água, água, eu tenho também uma palavra de sílaba. Na segunda sílaba, o A é pronunciado com força, então o A é a vogal e o U é a semivogal. Ok? Quando a gente estiver falando de encontros vocálicos, de tongos e tritongos, a gente vai voltar nisso, tá? Mas eu espero que isso já tenha ficado claro para você. E por falar em água, deixa eu tomar um pouco aqui. Chegamos, ó. Falamos das semivogais, então já é interessante a gente falar dos encontros vocálicos. Nós temos 3 tipos de encontros vocálicos. Então, o que é um encontro vocálico?
Encontro vocálico é o encontro de dois ou três fonemas vocálicos, não de vogais, fonemas vocálicos, que podem ser vogais ou semivogais, tá? De 2 ou 3 fonemas vocálicos em uma mesma sílaba ou em sílabas diferentes, tá? Então, quando a gente pronuncia uma palavra que tem um fonema vocálico, a gente vai ter 2 ou 3 fonemas vocálicos. Se nós tivermos 2 vogais, elas vão ficar em sílabas diferentes, né? Porque existe apenas uma vogal por sílaba. Se nós tivermos 2 fonemas vocálicos e eles ficarem na mesma sílaba, nós teremos uma vogal e uma semivogal. Se nós tivermos 3 fonemas vocálicos e eles estiverem na mesma sílaba, nós teremos uma vogal e 2 semivogais, porque a base da sílaba é a vogal. Existe apenas uma vogal por sílaba. Todos os outros fonemas vocálicos que estiverem na sílaba serão semivogais. Dependendo da maneira como esse fonema desse encontro vocálico ele se configura, ele vai ter classificações diferentes, né? Então, se nós tivermos 2 fonemas vocálicos em sílabas diferentes, eu vou ter um hiato. Se eu tiver 2 fonemas vocálicos em uma mesma sílaba, eu vou ter um ditongo. Se eu tiver 3 fonemas vocálicos em uma mesma sílaba, eu vou ter um tritongo. E aí eu começo com um ditongo, porque nós falamos das semivogais no slide anterior. Então, o ditongo é esse encontro vocálico em que nós temos 2 fonemas vocálicos em uma mesma sílaba. E por ser não uma mesma sílaba, e só existe uma vogal por sílaba, o outro fonema vocálico, obrigatoriamente, vai ser uma semivogal. Então, a classificação, ou melhor, a definição de ditongo é combinação de uma vogal mais uma semivogal, ou vice-versa, ou seja, uma semivogal mais uma vogal, na mesma sílaba, como, por exemplo, pai, rei, sou, pão, fui, herói e sério. Se vocês fizerem a separação silábica dessas palavras, vocês vão ver que 2 fonemas vocálicos ficarão em uma mesma sílaba e, portanto, o mais fraco será sempre a semivogal, né? E o mais forte, por conseguinte, vai ser a vogal, certo? E existe uma classificação dos ditongos que eu acredito que eu trago aqui para vocês em outro momento. Aí, chegou. A classificação dos ditongos. A gente vai ter os ditongos orais, né, que são esses em que o ar sai todo pela boca, ó. Pai, pouco e jeito. E nós temos os vocais, os ditongos nasais. Os ditongos nasais são aqueles que parte do ar sai pelo nariz, né? Então, por exemplo, se você colocar o dedinho aqui e falar a palavra pai, você vai ver que não sai ar nenhum pelo nariz. Mas se você falar a palavra mãe, ó, você já sente um pouquinho do ar saindo pelo nariz. E não é de maneira pensada, agora eu vou fazer com que um pouco de ar saia pelo meu nariz. Não. O seu organismo foi treinado e habituado para produzir esse som naturalmente. Isso é se tornar fluente em idioma, né? É você conseguir colocar o ponto de articulação de cada palavra ali de maneira não pensada. Quando a gente está aprendendo um idioma, realmente fica assim, agora eu tenho que colocar a língua aqui, produzir esse som assim, assado. Quando você se torna fluente, você joga o ar para onde tem que ir naturalmente. Outro ditongo nasal tá em pão, aí a gente tem põe e a gente tem bem, né? E aí eu já faço um parênteses aqui para você de que o tio não é um acento. Tio não é acento, tá? Não é acento. Acento a gente só tem 3, né? A gente tem acento agudo, acento circunflexo e acento grave, que é aquele grave indicativo de crase, que é como se fosse o agudo, só que pro outro lado. Né? O nome daquele acento é acento grave, que indica que ocorre a crase ali. O tio é um sinal de nasalização. O tio, ele está dizendo que quando você produz aquele som, parte do ar sai pelo nariz, né? E às vezes nós não produzimos, não escrevemos o tio
Entretanto, o M acaba funcionando como nasalizador, ou o N também, né? Um jeito muito engraçado da gente perceber isso, que uma das palavras que as crianças mais têm dificuldade em aprender a escrever, ou que escrevem de maneira errada, mais recorrente, é a palavra muito. Porque em muito nós temos o I nasal. A gente não fala muito, a gente fala muito. Olha o ar saindo aqui. Muito. Então, muitas vezes, as crianças, entre o I e o T, colocam um N, colocam um M, ou, as mais inventivas, colocam um tio sobre o I. Por quê? Tem essa noção de que ali ocorre nasalização, então tem que representar aquela nasalização de alguma forma. Elas fazem isso de maneira consciente? Não, elas vão adquirindo o idioma naturalmente, tá? Mas isso mesmo é só para dizer que nós temos essas duas classificações dos ditongos, orais e nasais, dependendo da maneira como ele é pronunciado. Continuando com a classificação dos ditongos, essa daqui é um pouquinho mais difícil, mas nem tanto. Vocês já ouviram falar em ditongo crescente, ditongo decrescente? Pois é isso aqui, ó. O ditongo crescente, ó, crescente é aquilo que cresce, né? Aquilo que aumenta, certo? O ditongo crescente é aquele que vai começar fraco e vai terminar forte. Ou seja, por isso que ele é crescente. Ele começa fraco e ele termina forte. Ele começa, portanto, com uma semivogal, que é um pronunciado de maneira mais fraca, e termina com uma vogal, que é pronunciado com mais força, como em gênio, no nho, né? Nessa sílaba em que ocorre esse ditongo, nós começamos com uma semivogal, que é o I, gênio, ó, começa fraco, termina forte. É um ditongo crescente, semivogal, vogal. Pátria, ia, né? Patria, é pátria. Começa fraco, termina forte. Cresce, semivogal, vogal. Série, ie, começa fraco, termina forte. Começa com uma semivogal, termina com a vogal. E o decrescente é o contrário. Começa forte, termina fraco. Começa com a vogal, termina com uma semivogal. Como em pauta, ó, ao. Começa forte, termina fraco. Pauta, meu e rio, ó, começa rio. Começa I e termina U. Começa forte e termina fraco, tá bom? Em rio, olha, reparem, nós temos os dois fonemas que podem funcionar com semivogal, o I e o U. Só que o I, nesse caso, é pronunciado com força. Então, nesse caso, ele é vogal, né? E o U, ele é representado pela letra U, e é fraquinho, semivogal, ditongo decrescente. Ok? O tritongo é esse conjunto de semivogal, vogal mais semivogal, que é formando uma só sílaba, né? E essa, diferentemente do ditongo, que pode ser semivogal e vogal, ou vogal e semivogal, o tritongo vai ter sempre essa configuração. Vai ser sempre semivogal, vogal e semivogal. A vogal vai estar sempre no meio, né, que é o fonema vocálico forte. E aí pode ser oral, assim como o ditongo, como em iguais, né? E nós temos U, A e I, aí, ó, iguais. O A é com mais força, o A é a vogal, o semivogal e o I semivogal, ó, o I, as semivogais. Uruguai, a mesma coisa, o guai, U, A, I, semivogal U, vogal A, semivogal I. E pode ser nasal também, aí vocês já sabem qual é a diferença de porque é nasal ou oral. Nós temos em saguão, nós temos o U, An e O, guão, né? Semivogal, vogal, semivogal. Saguões, U, On e E, saguões. E enxaguém, guen. A gente vai ter aí esse também
esse tritongo, né, que é um tritongo que tem a ver com a maneira como nós pronunciamos, né, esse tritongo, esses 3 fonemas vocálicos em uma mesma sílaba. Quando a gente faz a transcrição fonética, porque assim, a gente tem que fazer algumas escolhas, né, na hora, principalmente nesse contexto de aula não presencial. Então não deu para a gente trabalhar a questão da transcrição fonética. O que é a transcrição fonética? São vários símbolos, são símbolos internacionais, né, que representam sons. Cada som, cada fonema tem uma representação, tem um símbolo, que não é uma letra, é um símbolo, né? É um outro símbolo. A letra é um símbolo também, mas que não é a letra do nosso alfabeto. São símbolozinhos. Se você pegar um dicionário, ou até se você for no Google Tradutor e escrever uma palavra, lá no dicionário e no Google Tradutor, você vai ver uma série de símbolozinhos estranhos que não é como a palavra é escrita, é como a palavra é pronunciada. Aquilo ali, o nome daquilo é transcrição fonética. O Papa, por exemplo, ele não sabe falar todos aqueles idiomas, que às vezes ele faz as orações lá no Vaticano, ele faz a homilia, essas coisinhas dele lá, falando em vários idiomas. Não é que ele fala todos aqueles idiomas. A única coisa que ele sabe fazer é ler transcrição fonética. Ele sabe como cada um daqueles símbolos é pronunciado, né? E aí ele vai lendo a transcrição fonética. E aí ele lê aquele símbolo. Não está escrito, por exemplo, em inglês, português, italiano, espanhol. Não está escrito naquele idioma. Aquela palavra ou aquela mensagem, ela está aí toda transcrita foneticamente e ele vai produzindo aqueles sons. E à medida que ele vai produzindo aqueles sons, mesmo que ele não tenha certeza do que ele está falando, a gente está entendendo, porque ele está produzindo os sons não no nosso idioma. Então, é assim, algo fenomenal. Depois vocês deem uma googlada aí, tipo, alfabeto fonético, e aí vocês vão ver um monte de símbolozinhos que cada fonema é representado. Né? E aí, quem sabe um dia você não vira papa ou papisa, e aí você já vai se preparando para fazer a sua homilia no Vaticano para o mundo inteiro. Então, nós vimos o ditongo, o tritongo e o hiato. Vai ser um encontro de 2 vogais. No hiato, vai ser o único caso de encontro vocálico em que nós não vamos ter semivogal. Nós vamos ter 2 vogais, né? E por serem 2 vogais, elas ficam em sílabas diferentes, porque só existe uma vogal por sílaba. Como, por exemplo, em Saara, nós temos A, fica um em cada sílaba. Vou, fica um em cada sílaba. Crem, fica um em cada sílaba. E aí, uma dica que eu gosto de dar para os meus alunos, para eles nunca mais esquecerem o que é o hiato, é só você pensar na própria palavra hiato. Porque na palavra hiato ocorre um hiato. Se você separa I, A, to. O I fica em uma sílaba, o A fica em outra sílaba. Hiato, ocorre um hiato na palavra hiato. Nós temos aí 2 fonemas vocálicos classificados como vogais, porque os 2 são pronunciados de maneira forte, por estarem unidos em uma mesma palavra. Quando fazemos a separação silábica, fica um em cada sílaba, porque são 2 vogais. Certo? Hiato, ditongo e tritongo. Nunca mais você esquece. Um beijo. Agora, mais exemplos de hiato. Faísca, o dia, saúde, ciúme, cruel, lagoa. Tá? Aí, fazendo a separação, vocês percebem que fica um fonema vocálico em cada sílaba. Os encontros consonantais. Já os encontros consonantais é a sequência de 2 ou mais fonemas consonantais numa mesma palavra. Reparem, são fonemas consonantais, são sons. Fonemas consonantais, consoantes, são aqueles fonemas que a gente produz e o ar encontra algum obstáculo para ser produzido aqui na boca, para sair, né? E aí, eles estão numa mesma palavra, não precisa ter necessariamente na mesma sílaba, não.
Tá? Se eles estão na mesma palavra ali, então, com a sequência de 2 ou mais fonemas consonantais, a gente tem um encontro consonantal. Por exemplo, em prado, temos o fonema P e o fonema R, fica br, br. Não ficou bom? Em creme, o K e o R. Em plano, temos o P, P e o L, fica plan, plano. Regra, ciclo, atleta, atrás e tcheco. E aqui em tcheco nós temos o ch, nós temos o t e o ch, tcheco, né? Aqui agora nós temos, e no caso, né, que eu falei que são 2 ou mais fonemas consonantais. Em destreza nós temos o des, o t e o r. Destreza, são 3. Destruição, displicência, a mesma coisa. Nós temos esses 3 fonemas consonantais em uma mesma palavra. Não são na mesma sílaba. Não tem, como é o caso de destreza, destruição e displicência, não fica na mesma sílaba, mas esse não é o conceito. O conceito é em uma mesma palavra. Os dígrafos, já adiantei para vocês, é o grupo de 2 letras que representam um fonema só, como em chave, o CH representa o fonema ch. Em queijo, nós temos o QU, que representa o fonema k. Anjo, nós temos AIN, que representa um fonema an, ok? Folha, o LH, que representa o fonema l, esse l. Seria muito interessante que vocês, à medida que eu fosse pronunciando sons, vocês também tentassem aí produzir esses fonemas, porque aí fica mais claro, né? Uma coisa é ver o professor fazendo, outra coisa é a gente fazer, né? No nosso próprio corpo, aquilo funcionando. Eu estou aqui com a minha cara, porque eu acho que fica muito mais interessante para que vocês entendam, né? Porque vocês estão com saudades do meu rosto, que eu sou narcisista, nem nada. Eu estou mostrando meu rosto porque eu acho que assim vocês vão aprender melhor a questão da produção dos sons. Então, produza também. Então, o sh, o k, e o an, e o lhe. Temos, então, os dígrafos com CH, como em chapéu e cheio, LH como em palha e coelho, NH como em banho e ganhar, RR em carro e erro, SS com sucesso e passa. 2 letras, um único fonema. GU como em guerra e seguinte, QU como em leque e aquilo, SC como em descer e piscina, S e C cedilha como em desço e cresça, X e C como em exceção e excitar. Observações. Em algumas palavras em que 2 letras se pronunciam, os grupos GU, QU, SC e XC não são dígrafos, tá? Quando as 2 letras são pronunciadas, nós não temos dígrafos. Dígrafo, 2 letras com um único som. Em agudo, nós temos GU, mas os 2 são pronunciados. Em aquático, QU, ambos são pronunciados. Em queijo, não, mas em aquático, sim. Como em frequente, também. Não temos dígrafo aí. Escada, nós pronunciamos e o escada. Em descer, não. Descer, pronuncia só o dígrafo. Escada, não temos dígrafo. Exclamar, nós temos o X representando S e o C representando K. Exclamar. Então, nesse caso, mesmo tendo grupos que são classificados como dígrafos em algumas palavras, nesse caso, não ocorre dígrafo, porque ambos os fonemas são pronunciados. Então, tá. Agora, essas observações, elas são bem chovendo molhado, né? Na divisão silábica, 5 deles são inseparáveis, né? Então, quais são os dígrafos que na separação silábica são inseparáveis? O CH, como em chave, o LH, como em alho, o NH, como em unha, o GU, como em guelra, né? Nossa, fui longe. E o QU como em queijo, né? Eles são inseparáveis na separação silábica.
E 5 são separáveis, né? Como RR em carro, SS, o SC, o SC cedilha e o XC, eles são separáveis, tá bom? A gente faz separação silábica, eles ficam em sílabas diferentes. Então, em terra, piscina, osso, cresça e exceto. Esses aí são separáveis, como vocês veem nos exemplos dados. Dígrafos que representam vogais nasais. São aqueles dígrafos que tem o N e o M, né? Como em também, como em anjo. Vamos lá, os exemplos. Como o AM em tampa, o AN em estampa. O EM em tempo, o EN em venda. Reparem, um único som. E aí, esse M e N servem apenas para nasalizar a vogal. Sim, eu estou me repetindo, porque é esse o meu trabalho. Eu faço para que eu tenha certeza disso. Não é porque eu tenho Alzheimer, não. É porque realmente é uma técnica didática. O IM é limpo e o IN em linda. Reparem, serve apenas para nasalizar um único som, dígrafo. OM, ombro, ON, sonda ou onda. O M em jejum e o N em mundo. Dígrafos que representam vogais nasais. Pronunciem depois todas as palavras de novo com um dedinho aqui e reparem o ar saindo pelo nariz. Agora, para a gente finalizar, o conceito de sílaba. Sílaba é um fonema ou um conjunto de fonemas pronunciado com a única emissão de voz. Sim, meus queridos e minhas queridas, sílaba é um conceito da fonologia. Sílaba não é um conceito gráfico. A gente não separa as sílabas porque elas ficam bonitinhas daquele jeito. A gente separa as sílabas devido à maneira como as palavras são pronunciadas. Então, para você saber como separar a sílaba, basta pronunciar a palavra. Toda vez que a emissão de voz sair, você tem uma sílaba. Por exemplo, vamos separar a palavra sílaba. Ó, si, lá, tá. Pronto. Agora você sabe como separa a sílaba. Como separa as sílabas da palavra sílaba. É si, L-A, lá, ó, uma única emissão de voz, tá. E assim vai, serve para qualquer uma. Ó, por exemplo, a palavra dois dá uma vontade de separar em duas sílabas, né? D-O-I-S. Dois. Mas não, quando a gente pronuncia dois, é uma única emissão de voz. Sai de uma vez só. Dois. 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 É uma palavra monossílaba. Agora, e aí ó, a gente ocorre de tongo, né? Porque são dois fonemas vocálicos em uma mesma sílaba. Agora, a palavra duas já é uma palavra de sílaba. Du-as. Du-as. A gente não fala duas. Duas. A gente fala du-as. Dois, a gente não fala do-is. A gente fala dois. O que prova que sílaba é um conceito relacionado ao som e não à maneira como escreve. A base da sílaba é a vogal, ou seja, só há sílaba com vogal. E só existe uma vogal por sílaba. Caso haja mais de um fonema vocálico em uma sílaba, haverá apenas uma vogal, e os outros fonemas, ou outro fonema vocálico, será ou serão semivogais, como nós vimos no ditongo e no tritongo. Né? Aqui a gente tem a separação silábica, porque algumas, para vocês, ó, bloco, claridade, e eu estou falando assim para você perceber como que é uma referência na maneira como a gente pronuncia, glóbulo, planeta, Flamingo, Brasil, cravo, dragão, gravidade, praticamente, trevas, francês, livre. Então, está em dúvida de como que uma palavra é separada, pronuncia a palavra. Toda vez que você emitir sair, né, uma emissão de voz, você vai ter uma sílaba. Então é isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas, deixem no fórum da semana, releiam o material e façam o estudo dirigido de todo o conteúdo de fonologia. Um beijo
um queijo com orégano em cima, e a gente se vê nas próximas aulas. E aí, se for interessante, vocês vão me ver mesmo, senão vão só me ouvir, ok? Um abraço. Tchau.